de Jesus, que honra estar com o teu povo, reunidos em um tempo, Pai, que eu sei que o Senhor não vai perder essa oportunidade de tocar nossas vidas, nossos corações, e derramar algo da tua graça, Pai. Como eu ouvi da boca dos meus irmãos, expectativas foram lançadas na tua graça, na tua presença, e na habilidade que o Espírito Santo tem em produzir uma palavra rema em nosso coração. Espírito Santo, eu creio que o Senhor tem uma estação nova, um kairos, um tempo oportuno, um tempo de visitação para essa igreja. Nós não queremos ficar com informações velhas, mas queremos a viva voz que vem do alto sobre nós. Por isso nos colocamos nesse momento, Senhor, não para mais uma reunião, mas para a reunião. Que a tua palavra pode mudar as nossas vidas, causando um despertar extraordinário, como foi profetizado aqui em nossos corações. Então nós queremos alinhar nosso coração em honra a Ti e nos consagramos. Vem sobre nós. Você é o Espírito da verdade. Vem mais uma vez revelar Jesus. Vem mais uma vez sobre nós. Maravilhoso Espírito Santo, o Senhor conhece o coração, conhece o propósito de cada pessoa, o tempo, a estação apropriada. E só mesmo você para pegar essa palavra e deixar ela personalizada em nossos corações. Espírito Santo, vem mais uma vez revelar Jesus. Vem mais uma vez revelar Jesus. A Ti a nossa honra, a Ti o nosso louvor. Precioso nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Dá um abraço a alguém perto de você, diga para ela que honra adorar a Deus ao seu lado. Louvado seja o Senhor. Amém, gente. Que bênção. Você pode ir sentando. Glória a Deus. Tem como baixar um pouquinho? Baixar. Aleluia, que bênção, gente. Muito obrigado pela honra, né, Pastor Helder, Luiz. Obrigado, carinho do convite em estar com vocês aqui nesse tempo. Estou com você quando prega a palavra, você tem às vezes momentos como esse. Eu passei a semana inteira com uma programação mental do que iríamos, né, compartilhar, falar aqui. Mas ontem à noite, o Senhor me reprogramou inteiro. Eu tinha várias atividades. Eu vi aquele impulso, cancela tudo, ficar em casa. A Bíblia fala, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, né? A gente se aquieta, a voz de Deus fica mais afinada em nossos ouvidos e coração. E eu recebi uma enxurrada do Espírito Santo para hoje à noite. Então eu quero ser bem preciso, né? E mais do que trazer apenas uma informação nova, uma revelação, ou talvez compartilhar de algo que você ouviu, eu quero hoje ser intérprete de Deus para o teu coração, sobre o que Ele quer despertar em você. O poder da palavra rema é que ela muitas vezes não é uma informação nova na tua mente, mas é um fogo novo em teu coração. E eu quero que você abra muito espaço para o Espírito Santo queimar o teu coração com algo fresco da parte dEle. Porque quando Ele te dá uma palavra, Ele também te dá um novo tempo, Ele te dá uma nova unção, amém? E algo novo começa em sua vida. E eu penso que conferências como essas, né? O Senhor Jesus, Ele é muito inteligente. Ele não vai perder a oportunidade de nos visitar nessa noite e acender, e ativar, e acelerar coisas no seu coração, amém? A gente fala sobre conferência, né, prósperos, aquilo dá muita ideia, e eu conheço muita gente que desejou ser próspero. Nesse desejo, alguns se perderam em buscar caminhos, né, diferentes, em buscar mecanismos diferentes. Alguns se frustraram e alguns chegaram lá também. Mas o que eu quero convidar você hoje não é só desejar ser próspero. Eu quero que você se consagre a ser próspero. Você já se consagrou para ser próspero? Como assim, Júnior? Entenda, nós vamos começar. Existe uma diferença entre o pobre, o rico e o próspero. Ok? Posso te dar várias definições, mas o basicão dela é o seguinte. O rico, desculpa, ele nunca, o pobre, desculpa, ele nunca pensa em se dar bem. Ele acha que sempre vai se dar mal na história, ou alguém vai se dar bem em cima dele, ou vai sobrar para ele em algum momento. Ele vai pagar a conta, ele vai pagar o pato, como diz a história. Então o pobre ele nunca pensa em se dar bem. O rico ele só pensa em se dar bem.
Pode ser a custa dos outros, o que for, mas ele quer ter lucro, ele quer performar, ele quer ter resultado. Agora, o próspero. O próspero, ele pensa em causar o bem. O pobre nunca pensa em se dar bem, o rico só pensa em se dar bem, mas o próspero, ele pensa em causar o bem. E eu quero te convidar hoje a esse papel de ser um homem próspero e sermos colaboradores de uma engenharia celestial na terra, onde nós vamos ser propaganda da bondade de Deus. Qual foi a última vez que alguém deu glória a Deus vendo você se movendo? Qual foi a última vez que alguém olhou os teus movimentos de generosidade, de compaixão, de misericórdia e disse: rapaz, foi Deus através de você. Foi Deus através de você. Alguns aqui estão com saudade, né? De ouvir isso. Outros, que negócio é esse? Outros estão desejando, mas eu quero hoje não só te dar uma palavra sobre isso, mas eu creio que a unção vai respaldar. E nós vamos viver um avivamento de prosperidade nessa igreja. Pessoas que vão ser causadores do bem. Abre comigo em Isaías 32, versículo 8. Esse é um versículo que há um bom tempo o Senhor trabalha no meu coração, na minha mente. Eu pedi a nossa equipe lá no Recife preparar um slide lá para mandar aqui para vocês, que eu não quero permitir com que a minha memória me engane ou esqueça de algo que o Senhor colocou no meu coração esta noite. Foi tão precioso. E se você não for abençoado por isso hoje à noite, eu já fui tão para hoje, só em meditar nessas coisas. Amém? Mas diz a palavra do Senhor, diz que mais o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém em pé. Amém? O nobre projeta coisas nobres. Na versão da Bíblia amplificada diz: o homem nobre, e aí ele amplia, sincero e generoso, planeja coisas nobres, e ele defende o que é nobre, sincero e generoso. Pode deixar no slide aqui, por favor. O homem nobre projeta coisas nobres. Amém? Eu quero que, se você puder aí, você marque bem esse versículo na sua Bíblia, destaque ele aí se for a sua Bíblia eletrônica. Pode deixando, né? Eu vou precisar bastante aí, cuida aí. Né? O homem nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza, né, perseverará. Essa nobreza, eu creio muito que o Espírito Santo nesses dias está recrutando pessoas para uma espécie de exército de pessoas nobres. Pessoas que vão agir de uma maneira diferente, pessoas que vão ter atitudes diferentes, pessoas que vão ter um coração diferente. Ontem à noite o Senhor colocou no meu coração que, né, a gente poderia chamar de tema para hoje à noite. Eu quero falar sobre empreendedores nobres. Empreendedores nobres. Amém? Agora, quando eu falar empreendedores hoje, eu não estou falando só para pessoas que são empresários no secular. Empreendedor, a palavra empreendedor é aquele que administra recursos, aquele que gerencia soluções. Amém? Então, independente da sua carteira de trabalho, da sua função, se você tem alguma atividade no secular, mas se você entende que Deus te chamou para gerenciar recursos aqui na terra, eu estou falando com você. E eu creio em um Senhor despertando em nosso meio nobreza. Movimentos que pessoas vão fazer questão de contar as suas histórias. Pessoas vão querer falar bem por trás de você. No mundo aí fora, pessoas fazem questão de falar mal pelas costas. Eu creio que haverá tanta beleza nos teus movimentos, nas tuas decisões. Será tanta manifestação de bondade de Deus através de você, que pessoas vão fazer questão em repercutir, aleluia, o teu nome, as tuas histórias, porque foi visto Deus agindo através de você. Amém? O nobre projeta. O que a gente aprende só com esse versículo aqui, né, é que o nobre ele não reage, né? Ele não reage ao governo, não reage a quem está lá na política, não reage à notícia da semana. O nobre ele projeta. Amém? Qual foi a última vez que o Espírito Santo pôde contar com você para projetar alguma coisa boa aqui na terra? Vamos lá, vai reagindo agora comigo aqui. Aleluia. Qual foi a última vez que você se consagrou? Senhor, seja lá o que o Senhor queira fazer, conte comigo. Conte com meus dons, conte com a minha influência. Aleluia. Eu quero participar dos teus movimentos aqui na terra.
Amém? O nobre, quando ele fala projeta coisas nobres, ele não está projetando coisas só para ele. Ele não está só pensando em se dar bem. Ele está pensando em causar um bem aqui na terra. Aleluia, ele vai causar um bem aqui na terra. Aleluia, ele é um colaborador do Espírito Santo. Amém? Daquilo que Deus está fazendo. Obrigado, queridão. Então é uma benção, viu, cara? Você é um nobreza. Olha que menino nobre. Aleluia. Rapaz, é casado, pastor? Rapaz, vai. Tem uma menina lá que rapaz, fazer um plano legal aí. Amém. Aleluia. O nobre, ele não é só aquele que inicia projeto. A Bíblia fala aquele que persevera. Persevera. Uma vez eu ouvi da Joyce Meyer, uma grande mulher de Deus, ela trouxe uma definição de caráter que ficou na minha mente. Ela diz: caráter é você se manter fiel a uma decisão, mesmo depois da emoção que você tomou ela já ter passado. Eu conheço muita gente que é emocionado e disse a Deus: Deus, eu vou dar aquilo, Deus, eu vou dar esse carro, Deus, eu vou dar esse prédio da igreja, Deus, eu vou dar aquilo àquela pessoa. Mas estava emocionado. A emoção passou, a pessoa declinou da ideia. Um nobre, ele persevera. O nobre, como ele toma uma decisão, ele não toma uma decisão só porque ele estava emocionado. Eita, eu estava arrepiado e dei aquela palavra. Não, o nobre, ele persevera em fazer o bem. E eu creio que o Espírito Santo vem para criar em cada um de nós aqui uma força por dentro. E quando o Espírito Santo soprar uma ideia no seu coração, aleluia, que vai se agir aqui na terra através de você, amém, algo bom vai acontecer e você não vai declinar, você é uma pessoa de caráter. Nobreza, segurança, confiança, rigidez, firmeza de propósito, aleluia. O nobre projeta coisas nobres, amém, e na sua nobreza perseverará. O nobre projeta coisas nobres. Eu aponto para onde? Aqui. Um outro texto que eu quero ler, esse aqui que pode ler aqui na tela, né? Desculpa, a letra está pequenininha. A menina que faz lá na igreja, ela faz, né, numa proporção diferente. 2 Timóteo 2,20 diz: ora, numa grande casa não há somente utensílios. Outras versões fala vaso, de ouro ou de prata. Há também de madeira de barro. Alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Vaso para honra, útil ao seu possuidor. Aleluia. Um próspero, ele está planejando fazer algo bem para os outros. Amém. Você já teve orações respondidas? Você já teve orações respondidas na área financeira? E eu imagino como foi que Deus te respondeu. Você estava lá orando em secreto, você clamou a Deus alguns valores, alguma conquistas, carro, casa, viagem. E aí você orou, e aí no outro dia chegou um anjo na sua casa. Um cabelo caracolado, uma auréola, olhos azuis reluzentes, com umas asas de 2 metros, uma mala cheia de dólar. Está aqui, meu filho, tudo que você pediu, os dólares. Foi assim? Não. Ainda não. Vamos manter viva essa esperança. Certamente, Deus enviou pessoas. Não foi assim? Certamente Deus enviou pessoas. Deus usa pessoas. O que eu quero falar com você hoje é: que tal ser esse tipo de gente? Conferência Prósperos. Que tal ser o tipo de gente que Deus usa para responder às orações dos outros? Um homem próspero não está pensando só em se dar bem, ele está pensando em fazer o bem. Ou seja, ele já parte do entendimento: eu já me dei de bem demais. Eu entendo que Deus está me abençoando, me dando sabedoria, conexões, favor, ideias novas, porque através de mim eu vou ser uma central de distribuição aqui na terra. Eu creio que Jesus vai em alguns lugares disfarçado de você. Eu creio que Jesus vai em alguns lugares disfarçado de você. Aleluia, para responder, para trazer, dizer: olha, eu tive essa impressão, eu sonhei contigo. Eu estava sonhando em você. Você confia em Deus? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Você confia em Deus? Maravilha. Mas aonde eu quero te levar hoje é responder a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Deus confia em você?
Deus confia? Estava vendo na Bíblia, em Atos capítulo 9, é o capítulo da conversão de Saulo. É muito interessante, Saulo tem toda aquela experiência lá com a luz, fica um tempo com seus olhos cegos do impacto daquela luz, e ele é levado para um lugar, e ele fica 3 dias lá, sem comer nada, em jejum, em oração ao Senhor. E aí o Senhor vai e fala com Ananias. Ananias, se levanta, vai até aquela rua, uma rua chamada direita, lá tem um homem, o nome dele é esse, o apelido dele é esse, e ele estava orando e viu você entrando e colocando as mãos sobre ele. Eu fico pensando, que tipo de homem Ananias era? Veja só, Paulo estava aqui orando, tendo uma experiência profunda com Deus, e Deus confiou a Paulo a imagem de Ananias, antes de falar com Ananias. Lá em Atos capítulo 10, Cornélio está orando. A Bíblia fala que era um homem piedoso. Ele não era judeu. Era um líder militar romano. Um homem de coração que buscava o Senhor. E o Senhor diz a ele, vai até Jerusalém. Tem um homem lá chamado Pedro. Ele vai vir até você e ele vai pregar o evangelho a você. 3 dias depois é que o anjo vem falar com Pedro. Pedro, está chegando um cara aí, acompanha ele, porque eu já falei com ele o teu nome. Que tal ser um tipo de gente que Deus confia? Deus confiar você a ser a resposta de alguém, até antes mesmo dele falar contigo. Eu quero te convidar a uma consagração nessa área de prosperidade hoje, onde você vai fazer parte das respostas de orações de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente vem aqui, Senhor, hoje é o dia do meu milagre, né? Senhor, o teu milagre já está pronto para ser exaltado, né? Mas muito do teu milagre está em você se dispor a ser o milagre de alguém. Aleluia. 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 Eu quero te convidar porque o empreendedor de honra, porque a honra, ela trabalha muito o teu coração. A honra é um princípio bíblico que ele não existe na Bíblia para Deus ficar se sentir mais fofinho. Eita, meu povo está me honrando. E Deus fica mais molinho por quem está honrando ele. Deus não muda se você vai honrar ele ou não. A honra nós valorizamos a Deus, mas o grande impacto da honra é que ela trabalha o nosso coração para ser confiáveis a Deus. E eu tenho ouvido muito isso do meu pastor nesses últimos dias. E primeiro Deus confia em você, para depois confiar coisas a você. Aleluia. Deixa eu passar algumas coisas aqui, a gente vai construir algo muito bom hoje. Propósito. Agir em misericórdia. A Bíblia fala em Lucas 10 sobre o bom samaritano. Naquele contexto bíblico, tinha um necessitado, um espancado, foi roubado, e passa um sacerdote e não atende, ou seja, um religioso. Passa um obreiro, um levita, que também trabalha na igreja, envolvido com as coisas religiosas, mas não dá a ir para aquele rapaz machucado. E aí passa o samaritano. Alguém que não é um pregador, alguém que não é um obreiro na casa de Deus, mas alguém que carrega Deus nos seus negócios. E quando para, ele assistencia, ele trata as feridas, ele paga pela hospedagem, paga pelo tratamento. E aí Jesus pergunta, qual destes andou em amor? O contexto ali é que o homem tinha perguntado a Jesus, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus responde, ele ame o teu próximo. Ele diz, aí quem é o próximo? Quem pratica a verdadeira religião para Jesus? Não é o fato de sermos religiosos, sermos pregadores ou não, mas se você é um empreendedor do reino, muitas das tuas ações, aleluia, não tem a ver só o quanto você prega, o quão você toca, o quão você canta, mas o quão Deus pode contar com você para curar as feridas de pessoas aí fora. Feridas físicas, emocionais, financeiras, traumas, aleluia. O quão você está disposto a ser um braço da misericórdia de Deus para as pessoas aí fora. Porque misericórdia é dar um trato às pessoas que elas nem merecem. Mas eu creio muito que o Espírito Santo veio hoje aqui para alistar o teu coração, para dizer, ei,
Que tal fazer parte desses empreendedores de honra? Pessoas que vão gerenciar recursos. Quando eu falo de recursos, irmãos, muito do recurso de Deus não é só ter muito dinheiro. Riqueza está dentro de prosperidade, mas você pode ser uma pessoa de muita influência, de muitos contatos, de muita sabedoria, de muitas conexões, aleluia. Tem coisas que o dinheiro não compra, mas um bom contato resolve o problema, você entende? Conexões divinas, ideias, aleluia. Eu quero que você se consagre, Senhor, eu quero ser esse tipo de gente nobre hoje. Ser um empreendedor que vai andar em honra aqui na terra e vai ser a assistência divina para algumas pessoas. Ser o socorro de Deus para algumas pessoas, aleluia. Glória a Deus. Lucas 6,38 diz o seguinte: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Olha o que ele diz agora. Generosamente vos. Irmãos, a gente prega a palavra, está dentro da palavra da fé há muitos anos. Eu já preguei muito esse versículo, já usei muito esse versículo para dízimos e ofertas. Agora, sempre que eu usava esse versículo, eu sempre me apegava muito ao primeiro cara, ao cara do dai. Depois de muitos anos no Evangelho, foi que eu descobri que esse versículo tem duas pessoas. Tem um cara que é o dai, mas tem um cara que é o vos darão. Esse vos darão é um tipo de gente que Deus está confiando a ele uma colheita de outra pessoa. É o tipo de gente que Deus está confiando a ele. Olha, eu vou confiar a você uma colheita recalcada, sacudida, transbordante. Aleluia. Eu sou do interior, sou de Surubim, lá em Pernambuco, então eu tenho muita minha imagem, né? A gente ia muito nas quintanas comprar farinha, comprar açúcar, aquele saco de ráfia. E o pessoal pega, sacode. Então eu tenho muito essa imagem de pegar um saco de ráfia daquele, sacudir, fazer a semente se encaixar, balançar, bater, para colocar mais, entupir mais. Então tem uma pessoa que vai ter um movimento de semeadura, mas tem uma classe de pessoas na terra, que essas pessoas vão andar com algumas colheitas de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não é só você ser o cara do dai, é que tal se tornar o vos darão? Que tal Deus confiar a você a colheita de alguém? Que tal ser o tipo de pessoa que Deus vai confiar a você casas de alguém? Tem alguém orando por casa? Quem é que vai dar essas casas? Tem alguém orando por carro? Quem é que vai dar esses carros? Tem alguém orando por sonhos, faculdades? Quem é que vai dar isso? Tem alguém que o sonho deles é fazer o rema? Quem vai pagar isso? Aleluia, que tal o seu vos darão? Que tal Deus confiar a você? Tem alguém orando em secreto a Deus? Amém? Tem alguém que está em secreto clamando a Deus, apresentando um sonho a Deus. E a Bíblia fala que Deus trabalha por aquele que nele espera. Qual é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus, a Bíblia fala em 2 Crônicas 16:9, é que os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando um coração que seja inteiramente dele, para que ele venha derramar força. Aleluia. Então tem alguém que está orando em secreto, e o Espírito Santo de Deus está passeando pela terra, buscando alguém que tem um coração alinhado com Deus. Diz, olha, é sobre esse que eu vou derramar o vos darão. É sobre esse que eu vou derramar riquezas, sabedoria, favor, conexões. E eu vou soprar no coração dele, e através dele haverá uma rede de distribuição. Deixa eu te contar algumas histórias. A gente estava, há um tempo atrás, recebemos nossa igreja, a pastora Nancy do Fresno. Ela prega muitas conferências do nosso ministério. E a gente encheu ela de perguntas. A gente fazia tanta pergunta que ela começou a contar como pregação. Ela fez, olha, isso é pregação 4, viu? E ela gastava meia hora, 40 minutos respondendo. A gente fazia outra pergunta, ela disse, olha, isso é a pregação 5, viu? E uma das perguntas que fizemos a ela foi sobre o ministério do reverendo Kenneth Copeland. Perguntávamos a ela, pastora, no Brasil chega pouco material dele, chega pouco contato com o ministério. Eu sei que a senhora é muito ligada, se submete ao ministério do Kenneth Copeland. Nos conte um pouco sobre ele, nos conte um pouco sobre o ministério dele. E tem muitas coisas que ela contou, ela usou expressões como essas. Ela disse, nenhum ministério na terra é tão bem sucedido no seu propósito como o ministério de Kenneth Copeland. Nenhum outro ministério que você conheça no mundo é tão bem sucedido no seu propósito como o ministério de Kenneth Copeland. Eu nunca vi ninguém definir alguém dessa maneira. Eu fiz, uau. Ela fez, olha, o ministério dele tem um fluir de bilhões.
Agora, por que esses bilhões? Porque ele tem secretarias missionárias do mundo inteiro. Geralmente, quando você vê uma tragédia no mundo, na época que a gente conversava com ela, tinha acabado de ter um terremoto na Turquia. Ela disse, olha, os aviões dele, do ministério dele, são os primeiros a chegar com suprimentos, com socorros, com médicos. Você vê alguma tragédia no mundo, o ministério do Reagan está lá, nos bastidores, trabalhando e suportando pessoas. E eu perguntei a ela, a que a senhora atrela isso? E ela dizia, good question, boas perguntas. Isso está, ela disse, você lembra do que a Bíblia fala em 2 Pedro 1,5? Sobre associar a sua fé a virtudes. Esse homem aprendeu a associar a fé dele à virtude da honra. E ela dizia, ele é o homem mais honroso que você pode ser. E ela repetiu isso na conversa umas 3, 4, até 5 vezes. Ele é o homem mais honroso que você pode conhecer. E ela começou a contar algumas histórias. E uma delas me abençoou muito. Por exemplo, ele queria para o ministério dele um determinado avião para atender lá alguma obra missionária. Eles queriam comprar. A igreja dele tem estacionamento de avião. Estou falando sério. O cara tem estacionamento de avião. Tem o hangar, tem assim, a igreja, na frente tem os carros, e a parte de trás fica os hangar para os aviões da turma que vai assistir o culto. É o problema do cara. Aí eles que ele precisava de um modelo de avião lá para a obra missionária deles. E alguém falou para eles, olha, tal ministério tem esse avião. Só que esse ministério, o líder tinha falecido. E a viúva tinha ficado à frente do ministério, e o ministério estava passando por várias necessidades financeiras. Para algumas pessoas que são empreendedores sem honra, é uma grande oportunidade. Tu tem uma necessidade, a pessoa tem um bem, vou dar-lhe um golpe, comprar pela metade do preço. É como o mundo funciona. E ela dizendo, ele ligou para a pastora de lá. E perguntou a ela, olha, eu sei que você tem determinado avião no seu ministério. Por quanto você precisa vender esse avião? E aí, assim, só para dar um parâmetro, me permita citar um número. Assim, ela falou o número na conversa, mas eu não lembro com detalhe. Só para dar um parâmetro de conversa, é como se o avião valesse 1 milhão, mas o ministério tivesse uma dívida de 2 milhões. Okay? A dívida do ministério era o dobro do valor do avião. Ela dizia, olha, Raymond Coppola, realmente nós temos esse avião e o valor dele é 1 milhão. E ele dizia, olha, eu vou perguntar de novo. Por quanto você precisa vender esse avião? Ela disse, olha, irmão Coppola, eu não posso mentir para você. Você é um homem de Deus, o valor desse avião é esse. E ele perguntou a terceira vez, ela disse, preste atenção na minha pergunta que eu estou fazendo a você. Eu sei quanto vale o seu avião, eu entendo de avião. Eu estou perguntando por quanto você precisa vender o avião. Ela disse, olha, irmão Coppola, o avião vale isso. Mas o nosso ministério tem uma dívida que é o dobro disso. Ele disse, olha, eu sei, e eu vou pagar o seu avião o dobro do que ele vale. Ela disse, mas por que você vai fazer isso? Ele disse, porque Deus me abençoou. Não foi para me dar de bem na sua fraqueza nem na sua dor. Deus abençoou meu ministério para prover o seu ministério. Para ser uma bênção para o seu ministério. Então eu preciso desse avião e eu quero dar a você o dobro do que ele vale, porque eu quero que o meu ministério seja uma bênção para o seu ministério. Você está pronto para ser um empreendedor de honra? Para através de você, Deus abençoar outros, levantar outros. Você participar da jornada de resposta divina na vida de pessoas. Você ser a expressão de misericórdia, a expressão de amor, a expressão de honra de Deus em alguém. Tem alguém orando em secreto. E certamente Deus está passando os olhos dele por toda a terra, buscando o coração de alguém que ele pode levantar e dizer, ei, é você que eu decidi abençoar. É você que eu decidi colocar minha mão sobre você. É você que eu decidi prosperar você. Aleluia. Para quê? Para que através de você outros sejam abençoados. Eu vou fazer de você o vos darão. A resposta divina para outros. Se prepare, irmãos, para ser a colheita de Deus para alguém. Tem alguém que vai... se prepare para nesses dias ter movimentos aqui na terra que você nem sabe o que está fazendo. Mas para outra pessoa é todo o milagre que ela estava pedindo a Deus. Todo milagre. Sinal de Deus, a provisão de Deus. Aleluia, 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 aleluia. A cultura é dar e não só receber. Se você é um homem próximo, você não está pedindo só, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Você é igual a Abraão, aleluia. Eu vou te abençoar, ser tu uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Deus te abençoando para fazer de você uma benção. Essa é a mentalidade de um homem e de uma mulher próspera. Deus te abençoando para através de você abençoar outros. Deus te favorecendo para através de você favorecer outros. Deus te levantando para através de você levantar outros. A mentalidade do reino, ela é simples, irmãos. Qual é a mentalidade do reino? Tudo que Deus faz em você, Ele quer fazer através de você. Então começa já a juntar as operações divinas que Deus fez em você. Deus um dia me curou, eu sou um homem próspero, agora eu vou impor a mão sobre os outros. Deus um dia restaurou as minhas dívidas, agora eu sou uma mulher próspera, agora eu vou restaurar a dívida dos outros. E quando você se consagra a esse fluir, se prepara, aleluia. Essa posição de honra vai liberar um fluir divino. Um fluir divino, um fluir divino. Você se vê participando da jornada de Deus na vida de pessoas. Aleluia. Eu tive uma experiência esses dias que me levou a uma reflexão com Deus. Eu fui visitar uma igreja, né? uma das nossas congregações. E foi aniversário da igreja, eu fui lá para assistir o culto, eu não ia participar de nada. E o pessoal da diretoria me chamou, que queriam fazer uma honraria para o pastor, e queriam presentear ele. E um dos meus trabalhos no Recife é acompanhar novas obras, então eu tenho todo o acesso à parte administrativa, contábil, financeira da igreja. E sobre essa obra eu tinha uma voz sobre ela. E conversando com eles, eu fiz, olha, o que é que vocês querem fazer? Eu disse, não, pastor, eu quero isso aqui. Eu fiz, rapaz, eu acho que o que vocês amam tanto o pastor de vocês, que isso que vocês querem fazer não é suficiente. Não materializa o amor que vocês têm por eles. Eles olharam para mim e fez, pastor, eles queriam dar uma caneca, um boné. Eu fiz, acho que vocês amam ele mais do que isso. E eu fiz, olha, eu tenho acesso, e com muita responsabilidade, eu dei uma instrução e uma ordem para eles, coloquem um bom valor de oferta aí nesse lugar, coloquem uma boa oferta ao pastor. E eles colocaram uma boa oferta naquele lugar lá, e estava tudo dentro de um senso de moralidade e responsabilidade. E chegou na hora do culto, fizemos toda aquela homenagem, o pessoal lá fez, e eu entreguei o presente. Quando esse pastor recebeu o presente, ele celebrou, ele comemorou, ele olhou para mim e fez, pastor, é meu? Entendeu? Isso é meu mesmo? Entendeu? Então, pastor, eu quero te dar. Quando ele falou, eu quero te dar, eu fiquei pensando, ixi, a diretoria vai achar que eu dei um golpe. Aí na hora, foi assim, resposta rápida, eu disse, teus filhos estão aí, então, chama eles aí. E eu peguei, era tipo fizeram uma cestinha para eles e botaram, tinha muitas coisas lá dentro. Aí as crianças vieram, fiz, olha, agora que eu recebi que é meu, e ele tem 2 filhos, que é a idade dos meus meninos, eu fiz, chama os 2 meninos aqui, eles estavam daí, vieram, fiz, olha crianças, o Senhor mandou chamar vocês aqui na igreja, para dizer para vocês que vale a pena ser um filho no ministério, vale a pena o sacrifício, vale a pena, né, o tempo, vale a pena às vezes a madrugada, as noites ficadas na igreja, e Deus hoje escolheu esse dia para honrar a vida de vocês. E isso aqui dá para comprar um bom videogame, o melhor videogame do mercado. E presenteamos aquelas crianças, foi uma noite de festa. No outro dia, sabe, naquele devocional, eu fui orar ao Senhor, eu fiz, Senhor, sobre ontem. E foi o que aconteceu? Eu dei, eu ganhei, ou eu perdi dinheiro? Eu fiquei pensando, dentro de 5 minutos, foi tudo tão rápido. Dei, ganhei, eu perdi. Senhor. Sabe a resposta que eu recebi no meu coração? Como é que você sabe que é Deus, Júnior? É que é uma ideia tão boa que só pode ser Ele, não pode ser minha. Aí você começa a entender. Essa resposta foi boa demais para mim de mim mesmo. E o Senhor começou a falar comigo, você participou dos meus movimentos aqui na terra. Sem você lá, eu não ia conseguir alcançar quem eu queria alcançar, que eram aquelas 2 meninas. Então, o dinheiro passou por você para canalizar onde eu queria canalizar, que era honrar publicamente aqueles 2 jovens. Encorajar o coração deles, mostrar que eu sou um Deus de recompensa. Aquilo nunca mais vai sair da mente dele aquela noite, aleluia. E se você não estivesse lá, você não seria um canal para esse recurso chegar até eles, da forma que chegou. Então, e agora, eu tenho para você a sua colheita. Antes disso, você estava fora do movimento do dar e do receber. Eu te posicionei, você recebeu e plantou, mas você foi o canal para aquilo acontecer. Aleluia. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você participar de alguns movimentos de que Deus quer fazer aqui na terra, que se você não estivesse lá, o alvo dele não ia chegar tão rapidamente. Aleluia. Aleluia. E você acelerou a resposta de Deus. Você acelerou os processos de Deus. Mas também você foi posicionado de uma maneira que agora você tem direito às suas colheitas.
Aleluia. Deixa eu passar algo mais aqui. Deus nos negócios. 1 Samuel 18,14 diz: Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Aleluia. A diferença, irmãos, é essa aqui, ó. Deus está nos teus negócios. A presença de Deus é vista nos teus negócios. Eu creio que Deus quer ser glorificado nos teus negócios. A maneira como você negocia, Deus está nele. Uma vez eu fui afrontado por um rapaz de nossa igreja. Ele era membro da nossa igreja, ele me chamou para uma conversa, ele me abordou assim, ele fez: pastor, você e pastor Humberto são tão proféticos, né? Não vive profetizando aí que a gente vai crescer, prosperar, e pastor, eu estou aqui nessa igreja há muito tempo. E cadê as profecias que não estão acontecendo? Eu parei aquilo ali assim, eu sentei do lado dele, eu fiz: cara, não tinha um só. Fiz: olha, a palavra profética, o cumprir dela não está só na habilidade de quem fala, está na fé de quem ouve também. Vamos sentar aqui e conversar um pouco. Conversa vai, conversa vem, né? Deus nos deu a habilidade de a gente conversar de uma maneira leve, suave, tranquila e desarmando alguns disjuntores no coração de alguns invocados. Ele foi desligando as defesas dele. Daqui a pouco ele foi abrindo para mim: pastor, eu negocio com material para a Petrobras. Petrobras, ela tem um alto requisito para você vender para ela. Como são materiais que ficam em plataformas, em mar, então requer muito padrão de segurança. E ela passa um checklist altíssimo de como tem que ser o material, o tipo de pintura, o tipo como vou dizer, material metálico. É muito criterioso, porque está lidando com vidas, está lidando com altos valores. Pastor, a Petrobras não comprou aquilo ali, e se você não atende isso, você é multado. Você está vendendo, você é multado. Ele foi resumindo, contando a história, foi ficando à vontade, conversa vai, conversa vem. Se a Petrobras me pediu um material padrão A, eu peguei um padrão C, dei a pintura por cima e enviei. Não me pegaram, pastor? E recebi uma multa, em vez de receber lucro, eu recebi uma multa. Aí na hora eu sou: oh, querido, que questiona a palavra profética. Esse cara, deixa eu te falar, de Deus não se zomba. Tu acha que tu vai negociar mentindo, enganando pessoas, trabalhando com falta de integridade, e Deus vai te abençoar porque tu ouviu uma palavra bonita? Sai fora, meu irmão. De Deus não se zomba, irmão. Os homens já é difícil enganar, imagina Deus. Os homens já estão pegando e mutando. De Deus não se zomba. Não acha que vai estar na igreja levantando as mãos: Jesus, você é lindo, e dança e vai, eu sou abençoado, abençoado, e lá fora sendo uma vergonha para o evangelho. Lá fora negociando com mentiras, passando a perna nos outros. E Deus me abençoa, Deus me abençoa. Não tem bênção para você, irmão. O sucesso de Davi é porque Deus estava com ele. Deus está contigo, qual é a maneira que você anda? Provérbios 10 fala que quem anda em integridade anda seguro. Se você é um empreendedor de honra, você tem que andar por caminhos de verdade, de integridade. É possível sim, irmãos, termos lucros, alta rentabilidade aí fora, negociando com verdades, com padrões éticos, com moralidade. Passado eu estava em Alphaville, numa reunião, né, para advogados lá em Alphaville. E o Senhor falou comigo sobre trazer para eles uma palavra sobre advogados de Deus. Eu lembrei do filme Advogado do Diabo. E falando com eles sobre advogados de Deus. Isso é possível. Deus participar dos teus movimentos. É possível. Deus inspirar, trazer você ideias, você negociar baseado em verdade. Deus está com você da maneira que você negocia? Ou você diz: Deus, segura só um pouquinho aqui que eu vou assinar esse contrato, daqui a pouco eu volto. E acha que vai ter a bênção de Deus? Não funciona assim, irmão. O reino de Deus é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Salmos 84, 11 diz que Deus derrama graça e glória, não só nega nenhum bem aos que andam retamente.
empreendedor de honra, ele anda com integridade, ele negocia com verdade. Ele não está usurpando aquilo que é do outro, ele não está passando a perna nos outros. Ele está disposto até a perder, mas não perde o seu nome. Porque mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. O seu maior patrimônio nessa conta bancária é seu bom nome. Com seu bom nome, o Senhor pode soprar favor sobre você e você ser restituído de tudo aquilo que um dia você até perdeu naquela negociação. Mas escolha andar com Deus do que andar com a conta cheia. O rico pensa em se dar bem, o próspero pensa em fazer o bem. Aleluia. Deus está com você em seus negócios. Saía Davi onde quer que Saul enviava, que na época que Davi era líder do exército. Se conduzia com prudência de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo. Até os próprios servos de Saul, aleluia, se conduzia com prudência. Fé não anula preparo, prudência gera promoção, favor espiritual com pessoas. Pessoas pensam que ter fé anula o ser bem preparado, o estudar, o ser um bom profissional. A fé, irmão, não anula o seu preparo, a fé potencializa o seu preparo. Você tem que ser habilidoso em suas negociações, ser perito, chegar cedo, sair tarde, trabalhar muito. E a sua fé vai potencializar isso e não dizer, olha, eu vou ficar aqui na rede balançando creno e o Senhor vai me abençoar. Não é assim. E fala como era bem quisto. Irmãos, precisamos ser as melhores pessoas da sociedade. Muito do que Deus vai te dar vai vir através de conexões de honra. Pessoas gostarem de você porque tem uma graça operando em você. Pessoas olharem a tua proposta e verem a proposta do teu concorrente e dizer, rapaz, a do outro é até melhor. Mas eu gostei de você. Eu fui com a tua cara, eu não sei explicar, aleluia. Mas sabe o que é isso? O nome disso é favor divino. Conexões divinas. Agora isso só opera quem está debaixo da boa mão do Senhor. Se você quer ter esse favor fluindo em você, você precisa ser alguém que vai andar em honra com Deus e com as pessoas. Aleluia. Bom nome, mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado vale mais do que a prata ou ouro, Provérbios 22:1. Aqui no texto de Tito ele fala sobre andar num nível de padrão tão grande que ninguém vai ter indignidade nenhuma com o que falar de você. Paulo fala para Tito, anda num padrão de negociação, de santidade, de verdade. Que até os teus concorrentes vão dizer, rapaz, esse cara é sério. Esse cara é sério. O grande pregador, Billy Graham, ele tinha um compromisso que ele chamou de o Tratado Modesto. Era uma publicação que ele tinha no ministério dele, assumindo alguns compromissos. Eu fiz uma pesquisa sobre isso e achei interessante algumas revistas que perseguiam o pregador Billy Graham. E os acusadores deles, a turma que não gostava do estilo ministerial, diziam, esse cara, o nome dele é Mr. Clean, Senhor Limpo. A gente até não gosta dele, mas não tem como negar, os bastidores dele são limpos. Mr. Clean. Senhor limpo, coração limpo, negociações limpas, integridade. Por isso tanta bênção, irmão. Por isso tanto favor de Deus, aleluia. Agora, deixa eu trabalhar com você esse dom aqui. Tudo isso aqui para chegar aqui. Dom de prosperar. Romanos 12 fala sobre diferentes dons segundo a graça. E tem pessoas que têm um dom de Deus para profetizar. Tem pessoas que têm um dom de Deus para operar em fé. Tem um dom de Deus para trabalhar no ministério. Tem um dom de Deus para ensinar. Tem um dom de Deus para exortar. Isso aqui tem muito a ver com o trabalho do evangelista na igreja. Agora olha o que ele fala aqui sobre o dom de Deus. O que contribui com liberalidade. Entre muitas operações do dom, existe um dom, irmãos. Há uma habilidade divina. Todo mundo na igreja é chamado para ser ofertante, ok? Ser um dizimista e ofertante é uma instrução geral. Mas ele está falando aqui sobre dons.
todo mundo é chamado para ensinar, todo mundo é chamado para profetizar, você é líder em alguma área da vida, mas vão ter pessoas que vão ter um dom, uma habilidade para ir além da marca. E a Bíblia está relatando aqui que vai existir em nosso meio pessoas que vão ter esse dom. Uma habilidade para ir além da marca na área financeira. O brasileiro é trabalhador, o brasileiro é inteligente, o brasileiro é esforçado. Mas você conhece pessoas que onde ela bota a mão, o negócio é diferente. O cara sabe ganhar dinheiro. Ou você é uma pessoa assim, ou conhece alguém assim. E no reino de Deus vai haver pessoas que vão ter esse tipo de dom. Vai se consagrando aí. Esse dom para dizer, Senhor, eu quero, né? Está falando comigo, né? Dom para adquirir riqueza. Pessoas que vão canalizar recursos para o reino de Deus. Pessoas que vão ser resposta para igrejas, para obras, para projetos. Pessoas que vão operar em patamar financeiro alto. Estava em São Paulo, lá na igreja do pastor Sejão. Apóstolo Sejão, batendo um papo lá com ele, com o pastor Eli, o pessoal da equipe dele lá. E um dos rapazes lá falando para ele, fez junto, tem um rapaz lá que ele está hoje em mesas de bilionários, sentando com pessoas que são bilionárias, famosas no Brasil, gente que movimenta muito dinheiro. Sabe o que esse cara disse para a gente? Ele fez, pastor, eu descobri um negócio. Só quem reclama de dar é quem não tem. Os caras que eu conheço que são muito cheios de dinheiro, os caras estão procurando a quem dá, pastor. Os caras nem são crentes, mas estão procurando alguma instituição, alguma obra que Deus está envolvido, porque os caras querem dar violentamente. Se eu conheci um cara, disse que ele nem é crente, ele disse que sentiu de Deus que tinha que dar um carro para uma igreja. E ele ficou procurando na internet, na televisão, uma igreja para dar um carro. Aí ele encontrou uma igreja lá em Brasília, um pastor muito conhecido nacionalmente, um grande homem de Deus, que estava orando por uma obra para construção. E ele chegou lá e disse, olha, vocês é a igreja, e Deus falou para dar um carro a vocês. E esse cara deu para aquela igreja um Cadillac, no valor no Brasil, que é de 5,8 milhões. Tem uns movimentos acontecendo aqui na terra, irmãos. E esse é o tipo de história que a gente não deve só ouvir e dizer, eita, que lindo. Não, eu quero participar disso. Não só recebendo, mas sendo aquele que vai causar isso. Eclesiastes 5, abre esse texto aí, por favor. Dom para adquirir riquezas. Dom, uma habilidade divina. Eclesiastes 5. 5:18. Diz, eis que eu vi boa e bela coisa. É comer, Eclesiastes 5:18, comer e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, o que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção, e desfrutar do seu trabalho, isto é o que, irmão? Dom de Deus. Dom de Deus. É dom de Deus. Aleluia. Dom de Deus. Aleluia. Dom de Deus. Tem um dom para você. Amém. Causar grandes coisas. Aleluia. Aleluia. Dom de Deus na sua vida. Dom de Deus operando em você. Em 1 Pedro 4:10 diz que nós devemos servir como bons dispenseiros da graça de Deus conforme o dom. Se alguém fala, faça segundo a graça divina, o oráculo de Deus. Se alguém serve, faça na força do Senhor. Agora, vou te dizer, eu reconheço sobre a minha vida ter um dom para pregar o evangelho. Tem um dom para profetizar. Eu vivo debaixo dessa convicção. Eu vou te dizer, irmãos, eu tenho um compromisso com esse dom muito forte. Essa semana, para mim, no espaço de 6 dias, estou pregando 4 vezes em reuniões bem diferentes. Cada um com formato, um propósito bem diferente, pessoas especiais. E eu levo comigo um senso e um peso de responsabilidade enorme com isso. Esmagador, às vezes. Às vezes eu preciso tomar um Red Bull para manter os olhos. Para poder servir ao povo de Deus no meu melhor. No meu máximo talento, no meu máximo potencial. Como pregador do evangelho. A gente sacrifica corpo, família, sono. Para poder o dom de Deus brilhar e abençoar vidas.
Mateus 5 fala sobre 5:19, se não me engano, assim brilha a tua luz diante dos homens, para que veja a glória de Deus. O seu dom tem que brilhar. Agora sabe o que a gente vê às vezes? É pessoas que têm esse dom, para ser um canal de riquezas para o reino de Deus, servindo ao Senhor de qualquer jeito. Elas têm um dom, mas elas pensam que aquele dom é só para se dar de bem. Compre coisa para si. A Bíblia fala que você tem que comer e beber daquilo que você se safadigou. Mas o dom que Deus te deu não é só para você. É para que através de você, coisas aconteçam no reino de Deus. Eu vi um diálogo de um pastor com um certo membro que ele tinha esse dom. E ele reconhecia: olha pastor, eu só preciso trabalhar 2 dias na semana. E eu movimento milhões de meus negócios. Os outros 5 dias eu vou jogar golfe, eu vou passear, eu vou andar de jet ski. Esse pastor repreendeu-se ele: se você reconhece que esse dom é de Deus, você é negligente. E um dia você vai chegar diante de Jesus, e não é do menino Jesus, é daquele que tem olhos como chama de fogo, e vai olhar nos teus olhos e vai dizer: o que você fez com o dom que eu lhe dei? Você só curtiu, só passeou? Irmão, se você tem um dom de Deus, e você reconhece que esse é um dom que vai atrair riquezas. Quando eu falo riquezas, não é só dinheiro, dólar, finanças, mas recursos, inteligências, conexões, sabedorias que vão enriquecer o reino de Deus. Em nossa igreja nós temos um pastor, o pastor Joás. Ele tem esse dom que opera na vida dele. Nossa igreja é uma igreja que tem um apóstolo que é profeta. Sobre minha vida opera um dom de profecia. Nós temos uma rede de profetas. Nenhum da gente profetizou pandemia. Nenhum da gente conseguiu perceber isso. Então, tudo ficou se julgando: tu é profeta mesmo ou tu é um prata-e-papa? Um negócio desse, ninguém se ligou no Espírito. Sabe quem se ligou? O cara que tem um dom de adquirir riqueza. 6 meses antes, ele fez parte da gestão da igreja e disse: pastor, eu percebo que nós temos que segurar todos os custos da igreja. Negociar tudo. A igreja não estava no vermelho, tínhamos uma boa reserva. Ele fez: nós precisamos segurar todos os custos da igreja. Aquilo veio debaixo de um temor tão grande que a gente colocou o nosso salário à disposição. Sacrificou uma parte dele. Chamamos o dono do prédio para negociar aluguel. Fornecedores, negociamos tudo pela metade. Saímos negociando tudo. E a nossa igreja não estava em dívida. Não estava no vermelho. Ele só disse: olha, eu estou prevendo cientificar, assim alguma coisa vai acontecer, que nós vamos entrar no vermelho. 6, 7 meses antes. Quando começou a pandemia, lockdown, fecha tudo. Nós tínhamos os custos todos baixos da igreja, já renegociado bem antes da pandemia. Tínhamos reserva financeira. E passamos 1 ano e meio que foi de fechamento, abertura a 25%, 50%. Boa parte daquele período a gente passou ofertando outras igrejas. Pagando o aluguel de outras igrejas. Mandando 1.000 cestas básicas para uma igreja, 100 cestas básicas para outra igreja. Patrocinando o salário de pastores de outras obras, que às vezes nem era verbo da vida. E em nosso meio, o dom que operou isso foi o homem que tem um dom para adquirir riqueza. O dom de contribuição. E a contribuição dele não era só financeira, intelectual, gestão, atração de recursos. Preservou a obra do Senhor intacta. Saímos da tempestade inabaláveis, seguros, sem dívidas, abençoando outros. O que você tem feito com o dom que Deus lhe deu, irmãos? Às vezes a gente vê alguém debaixo de uma unção para ensinar, para pregar, para presidir, como fala ali. E a gente requer o melhor, requer habilidade. Se prega bem ou não prega bem, a maioria aqui, eu passo o olho aqui, é tudo verbossauro. O cara não pregou, rapaz, não, foi bom bem, mas faltou conectar a doutrina, faltou citar 3 versículos bíblicos, faltou ler irmão. E a gente requer a habilidade do dom de quem está presidindo. A gente requer a habilidade do dom de quem está ensinando. Mas você que tem um dom para adquirir riqueza, você está operando em Deus no seu máximo potencial. O reino de Deus está avançando e você tem sido um daqueles que é um dos canais para isso acontecer. Vamos lá, gente, vai dando glória aí que vai entrando mais fácil. Vamos lá, gente. Você está operando no seu máximo potencial. A obra de Deus está avançando e você é ocupado. O reino de Deus está acontecendo. E você é aquele que está indo lá trazendo os recursos. A Bíblia fala sobre transferência de riquezas do ímpio para os justos. Quem vai ser essas agências? Esses bancos vivos aqui na terra? É você que tem um dom de contribuição. Tem que ter responsabilidade, compromisso, habilidade com o seu dom. Eu gosto do que a Joyce Meyer diz. Ela diz: o momento que você mais parece com Deus é quando você dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu.
marca do reino de amor do Deus é o dar. Se você tem avareza no seu coração, você não entendeu o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o reino de amor. Se você tem um dom, eu vim hoje, a Bíblia fala, aviva o dom que há em ti. A gente pensa muito na profetia, dons do Espírito, e reteté, e manto. Mas que tal avivar o dom de adquirir riquezas? Para que, não para você se dar bem apenas, isso é a mentalidade de rico. A mentalidade do homem próspero é para que através de mim, outros sejam abençoados. Eu tenho um amigo em São Paulo, ele carrega esse dom. E eu peço a ele, eu estou escrevendo um livro com o ministério, eu fiz, cara, posso colocar as tuas histórias no livro? Ele disse, pode, pastor. E ele é um homem muito generoso. Simples. Fala hoje, o problema. Simples. Sabido. Dá nó em pingo d'água. Ele disse que uma vez estava lá em Porto de Galinhas, lá na rede hoteleira de Muro Alto, a melhor praia do Brasil, aleluia. Fim de semana, passeando, hotel, você pensa em comprar picolé, comprar comida. E eles gostou muito de um tratamento de uma das atendentes lá, que era a Maria, trabalhava na rede hoteleira. Primeiro dia, Maria simpática, segundo dia, Maria simpática, terceiro dia, Maria super triste. Ele fala com a mulher dele, ele me autoriza a usar o nome deles, Júlio e a Gisele. Gisele, fala com ela, tem alguma coisa errada. Gisele disse, Maria, você está diferente, está acontecendo isso. É que eu estou com muita saudade dos meus filhos. Eles já tinham conversado sobre os filhos, e Gisele perguntou, mas seus filhos não moram com você? Ela disse, não, eu tenho 4. Mas eu moro num lugar tão pequeno, a minha casa é um vão só, a cozinha, onde a gente cozinha, onde a gente come, onde a gente dorme, as crianças ficam, é num vão só. E eu tive que pegar 2 filhos e dar para meus parentes cuidarem. E hoje eu amanheci com muita saudade das minhas crianças. O Júlio disse que ouviu aquela história e ficou mexido por dentro. E ficou uma tarde até longe de Gisele. Gisele, fica ali que eu quero entender o que está acontecendo. E nós temos um amigo lá em Recife que ele trabalha como corretor, e eles foram em Ipojuca, que é Porto de Galinha, Muro Alto, é bairro de Ipojuca. Ipojuca é a cidade sede, vamos dizer assim. Ele deu uma volta lá em Ipojuca e combinou com a Maria no dia seguinte, que seria a folga da Maria. Maria, quer dar uma volta com você lá em Ipojuca? E ele pegou a Gisele, e a Maria foi dar uma volta lá, e a Maria começou a entender que eles queriam ajudar ela. E a Maria falou, olha, seu Júlio, eu estou entendendo que você está querendo se movimentar aí, mas olha, eu e meu marido já fez orçamento, a gente não consegue pagar nenhum aluguel a mais, a gente não consegue, nosso orçamento é muito limitado, e eu agradeço tudo que você queira fazer aí, mas eu não consigo não. Disse, Maria, fica quieta, deixa Deus trabalhar. E parou em frente a uma casa lá. E quando parou em frente a essa casa, fez, Maria, esse é seu novo endereço. Ela disse, como assim? Ela disse, não, Maria, Deus falou comigo para comprar essa casa para você. Aí, como assim, seu Júlio? Ela disse, não, Maria, Deus colocou um valor no meu coração. E eu vim comprar essa casa e Deus colocou um valor no meu coração. Quando cheguei aqui, o cara me deu um descontão. Me fez por 80% do valor que Deus me colocou no coração. Fiz pronto, economizei. E o Senhor falou comigo, não, eu te dei aquele valor porque esse desconto é para você comprar de imóveis. Maria, a sua casa nova vai ter fogão novo, geladeira nova, cama para as crianças novas. E aqui cabe todos os seus 4 filhos. A Maria foi para o meio da rua e começou a dar glórias a Deus. Glórias a Deus e clamar alto, glórias a Deus. E aí a Maria chorando, fala para o Júlio, fez, Júlio, seu Júlio, nas minhas últimas férias, eu peguei um dinheiro e eu mandei muita carta para o programa do Gugu. E eu contei a minha história, seu Gugu me deu uma casa para eu morar com meus filhos, mas Deus leu a minha carta. E ao invés de mandar o Gugu, ele me mandou o Juju. Aleluia! E o Júlio falando para mim, pastor, eu pensei que eu ia comprar picolé de férias, mas Deus me mandou lá para comprar uma casa para Dona Maria. Ei, irmãos, tem alguém clamando em secreto. Eu quero te convidar a você avivar o seu dom e você participar das respostas de Deus aqui na terra, irmão. Participar dos movimentos de Deus. Ser alguém nobre que se consagre ao Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim.
Me usa para ser resposta de Deus, ser resposta de provisão. Irmãos, eu me refiro muitas vezes não só a suprir necessidade de pessoas. Porque você é inteligente, você vai me entender isso. Para suprir necessidade de pessoas, às vezes eu precisa nem do Espírito Santo, irmão. Teve uma tragédia lá no Rio Grande do Sul, eu estava lá quando teve aquela tempestade. A mobilização de gente no Brasil inteiro. As várias religiões que foram para lá para assistenciar. Casas, comidas. Era uma tragédia. Você só precisa ser humano, está me entendendo? Sim, nós devemos fazer a obra de caridade. Sim, nós devemos, irmãos, alimentar o faminto. Isso é bíblico. Jesus Cristo vai dizer um dia para mim, para você, eu tive fome e você me deu de comida, eu tive sede e você me deu de bebida, ok. Mas estou falando para você também sobre que tal honrar quem Deus quer honrar. Não só suprir necessidade de pessoas. Eu creio que tem pessoas que Deus vai te colocar na vida dela que pode ser que ela tenha até mais dinheiro que você. Porque não tem a ver com a necessidade dela, tem a ver com o comando de Deus sobre quem Deus quer honrar. Sobre quem Deus quer honrar. Eu estava pregando isso em Brasília e tem um rapaz lá que ele é gestor das contas de quem ganha na Mega Sena. Então ele trabalha fazendo gestão para a galera que ganhou aí seus 30 milhões, 50 milhões na Mega Sena. E ele movimenta muito. Eu estava pregando, para lá e para cá. Aí eu oro para o cara e me deu uma vontade de dar um relógio para ele, na hora do culto. Aqueles impulsos proféticos. Eu estava aqui assim, olho para o cara. Aí eu tiro o relógio, aí, só quando eu tiro o relógio, eu lembro. Aquele relógio foi um relógio que eu ganhei de um dos grandes momentos auge da minha vida. Eu fui enviado para... Nosso ministério tem obras lá na Suíça. Eu fui enviado, às vezes, para fazer a celebração das obras lá. Ter uma reunião com os pastores. E lá, um pastor lá me levou num alto suíço. E numa loja lá, e me deu aquele relógio. Então foi o auge da minha vida, tá me entendendo? Aí estou com esse relógio no braço, eu oro pro cara. Eu disse, meu irmão, eu estou no meu coração de te dar esse relógio. Não queria te dar, não. Meu coração está lutando com a minha mente. Aí eu contei para ele a história. Essa história que eu contei rapidamente para vocês. Foi assim, cara, esse relógio, além de ser caro, ele marcou uma história. Meu irmão, eu saí de Lagoa de Vaca, em Surubim. E fui parar nos Alpes suíços para ganhar os relógios suíços. Agora tem que dar esse relógio para tu, bicho. E eu brinquei com ele lá, e é uma pessoa que tem um carinho grande. Aí, quando acabou o culto, ele fez, pastor, essa semana, uma das pessoas que eu trabalho com gestão, me chamou para fazer investimentos na Suíça. E ele pediu para eu participar e fazer negócio para eles. E eu vim para o culto do Senhor, eu quero um sinal. Eu devo me envolver com esse projeto na Suíça. Então, quando você me entregou aquele relógio, pastor, o relógio sim é bonito, ele tem um valor financeiro, mas o sinal de Deus para a minha vida não foi o relógio, foi a história. Esse cara tem dinheiro para comprar uns 10 relógios daquele. Mas às vezes Deus quer levantar você para ser sinais de Deus, movimento de Deus, colaborador de Deus, que não tem a ver com a necessidade da pessoa, tem a ver com a fé dela. Tem a ver com o coração dela, que está subindo a Deus em fé, e Deus vem e encontra você, o empreendedor do reino de Deus. Alguém que sabe receber, mas tem em você o vos darão. Você vai andar com a colheita recalcada, sacudida, ou seja, você vai andar aqui na terra com coisa boa para dar. Altos padrões de qualidade para abençoar, aleluia, aleluia, o louvor pode vir. Olha o que a palavra do Senhor diz, Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele. Diga, é Deus. Diga, é Deus que me dá força. Diga, é Deus que me dá força. É Deus que me dá inteligência. É Deus que me dá habilidade para adquirir riquezas. Aleluia. Conexões, favor. Por quê? Porque através de você projetos nobres vão acontecer. Movimentos nobres vão acontecer. Respostas nobres vão acontecer. Aleluia. Quem Deus quer honrar e vai usar você para fazer isso? Quem Deus quer honrar e você vai fazer parte dessa história? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Quem Deus quer honrar e você vai fazer parte dessa história. Oh, Deus do céu. Há um tempo atrás eu estava crendo em Deus para um carro. Eu fui fazer, foi uma grande experiência minha com o Senhor sobre isso. A gente estava inaugurando, era o ano que estávamos construindo o prédio da nossa igreja. E eu fiquei como gestor daquela reforma, eu não conhecia nada do que era obra, construção. Hoje sou grato a Deus pela vida do nosso irmão Calazans, que foi um dom de Deus que enviado para nos ajudar. Mas naquela época só tinha gente e a gente mesmo. E minha esposa é dentista e ela tem uma agenda muito forte para um lado e para o outro. E estavam só com um carro. O resumo era esse. E eu fiz, Senhor, eu preciso de um outro carro. E fizemos orçamento e eu fiz, rapaz, um custo de um outro carro, tá quase um custo de manter uma família. Eu fiz, Senhor, esse aqui você vai ter que pagar, porque eu não consigo não. Eu lembro que eu orei por um carro no mês de maio. Eu vou te contar essa história para te dar um modo operante de Deus. Fui e vi alguns carros. Pode deixar bem baixinho, meu, pode deixar, tá tranquilo. Fui e vi alguns carros e fiquei crendo naquela fase de você crer, confessar, dar ações de graças. No mês de julho, mais ou menos, acho que foi julho para agosto. Fiz uma reunião com os pastores de congregações. Eu lembro que teve uma hora que o pastor Humberto não estava, era eu comandando aquela reunião. E eu saí para ir ao banheiro, quando eu voltei, estavam todos eles reunidos, sorrindo. Disseram, Júnior, fizemos a reunião aqui, e nós decidimos que nós vamos te dar um carro. Eu fiz a dancinha do pé rápido. Eu celebrei, eu chorei, eu fiquei grato a Deus. Só que quando saí de lá, eu bati um papo com algum desses pastores, eu disse, cara, eu fiquei feliz em vocês, homens de Deus, se reunirem e querer promover isso para mim, mas como vocês querem fazer? E eles falaram como queriam fazer, e eu fiz, olha, vocês são gestores, tem uma igreja sede, vocês falaram com o pastor da igreja sede de vocês, eles disse, não. Vocês se comprometeram com quanto? Você pessoalmente? Disse, não, a gente botou para as igrejas lá fazer, e fiz, olha, muitas dessas obras estão crescendo agora, estão debaixo de uma pressão, e eu não vou aceitar esse carro. Eu me sinto honrado com o coração de vocês, mas como vocês querem fazer? Eu penso que toda ação administrativa na igreja tem que atender a 3 princípios. Tem que ser espiritual, tem que ser legal, atender a lei, e tem que ser moral. Tem que cheirar bem e parecer bem, ok? Eu fiz o que vocês querem fazer, é espiritual, honrar a vida de um ministro. É legal, não tem nenhum problema, mas nessa fase agora não é moral. Eu não vou receber esse carro, mas agradeço o coração de vocês. Eu vou te contar a história. Em dezembro nós ganhamos um carro, mas o grande bem foi a história. Em agosto, uma família disse que Deus falou com eles, e eles não sabiam nada dessa história dos pastores, só eu e aqueles pastores sabiam disso. Uma família disse que Deus falou com eles para dar o carro, em agosto. Em setembro, eles que reuniu a família dele, queria me dar o carro, e foi abrir para a opinião da família. E a família disse, olha, nós não vamos fazer isso. E ele, quando viu a negativa da família, disse, olha, nós não vamos dar o carro, e recuou. Quando eu ganhei o carro em dezembro, tinha um rapaz na nossa igreja que era um jogador de futebol, muito querido. Aí ele disse, Júnior, rapaz, eu te vi ganhando o carro, eu fiquei feliz que você ganhou o carro. Mas tu acredita que Deus falou comigo em outubro que era para eu te dar o meu carro, e eu neguei. Aí o cara que me deu o carro, ele disse, rapaz, em agosto Deus falou comigo, em setembro eu reuni a família e disse, vou comprar o carro, e a família minha negou. Passou outubro, mas em novembro Deus falou comigo, eu quero que você se levante e dê esse carro. Eu fiquei trabalhando aqui no meu coração, aí eu reuni a minha família e disse para eles, vocês querendo ou não, eu vou obedecer aquela instrução de Deus. Aí eu compartilhei com o pastor Humberto disse, então, em dezembro vamos inaugurar a igreja, e vamos fazer nesse dia, esse momento. E no dia da inauguração da nossa igreja, foi quando eu recebi esse carro. Mas eu fico pensando, nesse modo operante de Deus. Em maio alguém estava crendo, e desde lá Deus estava trabalhando, procurando um, procurando outro, procurando outro, e um nega, um faz errado, um conversa, mas Deus trabalha. Eu não sei se vocês deviam estar na conferência. Lembra da conferência que o ministério deu uma caminhonete ao pastor Bud?
Bispo Guto fez uma encenação na frente, a gente foi lá para fora, todo mundo lá esperando o pastor Bode fazer uma dancinha, uma festa lá. Aí o pastor Bode chega para a caminhonete. Ele tinha dado, acho que um carro ao pastor João um ano antes, porque é pastor João. Aí ele olhou para o carro, aí olhou para os ministros assim e fez: rapaz, vocês demoraram. Eu estava de frente assim, eu pensei que ele ia fazer a dancinha do pezinho rápido. Aí eu fiz Sabe por que eu penso que às vezes algumas coisas que a gente está orando, Deus demora para a gente? Não é porque Deus não te ama, não é porque você não tem fé, é porque às vezes o Espírito Santo está tendo trabalho com alguns crentes que resistem a ouvir a voz de Deus. Fala com um, não, eu não. Aí fala com o outro, não, mas eu não quero fazer isso não. Aí fala com o outro, não, mas Deus trabalha. Se movendo aqui, ali, até encontrar alguém que tem um coração inteiramente. Não é 50%. Não é até onde é confortável. É alguém que tem um coração de honra, que vai participar dos empreendimentos de Deus. E vai dizer: olha, não importa a opinião dos outros, eu vou seguir a voz. E eu vou honrar a fé de quem está crendo. Tem coisas que você está demorando, tem coisas que você está crendo faz tempo. E às vezes isso tem nem a ver com o problema da tua fé. Sabe nesses dias o que Deus falou comigo? Sobre Gênesis 12, 3. Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão: vou te abençoar, ser tu uma bênção. O Senhor falou comigo sobre o versículo 3. Vou abençoar os que te abençoam. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: ore por aqueles que um dia te abençoaram. E ore por aqueles que eu estou falando com eles para te abençoar. Porque muitas vezes vai existir um conflito no coração deles, uma resistência. Não faz, não dá. Nesses dias eu estou embaixo dessa temperatura de oração. Senhor, eu quero abençoar orar baseado em Gênesis 12, 3. Eu quero que o Senhor abençoe aqueles que um dia me abençoaram, mas eu quero que o Senhor abençoe também aqueles que estão dispostos a me abençoar. Eu anulo toda obra maligna, todo plano do diabo, interromper e parar o fluxo de Deus na minha vida. Eu sei que tem coisas para você que talvez você diga: mas rapaz, com menos fé eu criei para outras coisas e isso aconteceu. E agora eu estou mais crente, eu fiz até o rema, eu li mais livros de fé, eu estou crendo mais e isso está demorando. Qual é o problema em mim? Às vezes nem é com você. Às vezes é porque o Espírito Santo está trabalhando na terra, buscando um coração, para dizer: ei, se levante e honre o meu filho e a minha filha. Só que tem um outro lado da história. Às vezes o Espírito Santo está vindo em você e dizendo: tem honra aí? Tem generosidade aí suficiente? Quer ser meu parceiro, que eu quero abençoar alguém aqui na terra? Está me entendendo? A gente pensa muito em alguém abençoar a gente, mas estamos falando hoje de uma conferência de prósperos. E próspero é o nobre que projeta o bem. Vamos orar por aqueles que estão retendo aquilo que é seu. Mas a minha pergunta para você hoje é: você está retendo a colheita de alguém por não obedecer alguns comandos de Deus? Você sobrecarregou a vida de alguém que está crendo, que ama o Senhor, e pela sua desobediência a confiança dele até foi abalada, pela resistência em obedecer ao Senhor. Eu quero te convidar hoje a colocar a tua obediência em dias. Tem pessoas aqui que estão debaixo de obediências atrasadas. Coisas que é muito certo que muitas vezes quando Deus fala contigo, Ele te dá um prazo, porque Ele te conhece. E tem coisas que Ele fala contigo para te preparar, mas aquilo começa um tempo, uma estação apropriada. Deus espera até onde vai a tua determinação em obedecer. Mas tem janelas proféticas que se fecham. Deus diz: olha, tudo bem, já sei que não posso mais contar com você. Com você eu posso falar sobre isso. E Deus dá um tempo, esperando a tua resposta, a tua preparação. Ele te conhece. Está me entendendo? Até onde Deus pode tratar contigo sobre nobreza? Qual foi a última vez que você se consagrou a dizer: Senhor,
gente fala muito de Isaías 6 para missões, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que tal se consagrar hoje e dizer, Senhor, eis-me aqui. O que é que meu irmão está orando aí? Me revela. Eu quero participar disso. Eu já participei da doação de 17 carros diferentes. Não tive ainda a honra de dar um completo. Mas me juntei com alguns amigos, 10, 15. Um dava 1.000, outro dava 2.000, um dava 5.000, dava 10.000. E às vezes faziam força-tarefa. Mas a bênção de Deus chegava lá. Uma vez a gente deu um carro ao Bispo Guto. Carro bom na época lá. E estava eu e o pastor Humberto lá no centro da cidade. A gente foi em várias lojas. Eu fui com o pastor em 5, a Digley foi em outras lojas. Teve um dia que estava no meio-dia, no sol quente na cidade de Recife. Guto nem era o Bispo Guto, era só o auxiliar do pastor Bud. Está me entendendo? A gente no sol, a gente olhou um pro outro assim e fez, rapaz, a gente está aqui trabalhando, suando, indo de loja em loja, negociando, sol quente desse. E o cara está lá em Campina Grande, nem sabe o que está acontecendo. Mas Deus está trabalhando. Ei, homem próspero, que tal se emprestar ao Espírito Santo para liberar através de você o fluir? Tem alguém sonhando com uma faculdade, Deus vai usar você para abrir aquela porta. Tem alguém sonhando com um prédio novo da igreja. Tem alguém sonhando em fazer algo para o filho, você vai participar disso. Tem alguém sonhando, aleluia. E eu quero te chamar para esses dias você se emprestar ao Espírito Santo, que pode ser que ele te visite por meio de sonhos, te dê a imagem de alguém. Pode ser que ele venha e te entregue um nome. E aquele nome não sai do seu coração, não sai da sua mente. Diz, rapaz, eu tenho que fazer algo para essa pessoa, não sei o que é. Mas é Deus dizendo, ei, parece que eu posso confiar em você. Pode ser que em você venha um testemunho, aquela impressão gostosa, interna, dizendo, olha para aquela pessoa, eu quero fazer algo por ela. Eu quero facilitar a vida dela. Talvez nem seja recurso financeiro, mas uma ligação tua pode resolver todo o problema dela. Uma conexão que você faz, uma ideia, um trabalho seu presenteando a vida dela. Entenda, em você tem milagres impressionantes. Deus fala para Elias, vai até Sarepta, que eu já preparei uma viúva que vai te sustentar. Meu irmão, se eu escuto isso de Deus, eu penso comigo, deve ser a mulher mais rica da cidade. O cara chega lá, é a mulher mais quebrada da cidade. Elias não murmura, ele entende os movimentos de Deus. Ele faz o seguinte, eu tenho uma unção, prepara o que você tem, lance em mim que eu vou declarar, da sua vida o azeite não vai faltar, a farinha não vai se acabar. Se prepara, Deus pode te enviar para algumas viúvas, para você ser o causador de milagres na vida dessa pessoa. Um agente de milagres. Talvez você diga, mas eu estou quebrado. Mas a pessoa do outro lado também está quebrado. Mas só por causa da honra do teu coração, tem um fluxo de milagres. Tem pessoas que você pode ser o milagre da vida dela, sabe como? Estando com ela no pior dia da vida dela. Um dia difícil. Filho no hospital, algum milagre emocional, e você nem sabe o que vai fazer, você só chegou lá e disse, ei, estou aqui. E você está ali e já é Deus. A pessoa não vai lembrar do que você falou, do que você disse, mas ela vai lembrar, rapaz, um dia da minha fraqueza, Ele estava comigo, e isso já foi honra para ela. Um dia de pressão, você foi amor de Deus. E a tua presença já liberou a paz que ela precisava. Já liberou a presença que ela precisava. Você não levou recurso financeiro, você não tinha nenhuma palavra, você não tinha nenhuma pregação pronta, mas você foi. A Bíblia fala de João Batista, que foi o maior profeta da terra. Me diz o milagre que ele operou. Um milagre, diz aí. O cara só era estranho, meu irmão. Jesus fala, ele, não é que ele operava sinais, Ele era o sinal. Você é empreendedor de honra, você pode ser um sinal. Não é só o que você faz, mas você. Eu cheguei aqui, eu estou aqui. Teu filho está doente, não vai morrer não, eu cheguei com você aqui, vai crer junto. Ah, mas eu não estou crendo, eu empresto a minha fé a você. Eu creio por você até você se levantar. Ah, vamos separar, vai não, eu vou orar pelo teu casamento.
mas eu não aguento mais ele. Não, mas eu aguento por você. Eu vou orar por você. Só fica calado aí, não atrapalha minha oração não, que eu vou usar minha fé para ti, para você. Vamos lá, empreendedores de Deus. Você é um milagre de alguém. Você é a cura de alguém. Você é a resposta de oração de alguém. Aleluia. Aleluia. Agentes de milagres divinos. O nobre projeta coisas nobres. Quem você vai causar alívio? Aleluia. 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 Sabe, um dos conceitos de honra, sabe o que é? Honra por definição é peso. E na prática é o seguinte: esse é peso para você, para poder ser leve para os outros. Deus quer aliviar a carga de alguém. E para isso, por um tempo, vai ser peso para você. Mas isso vai trazer colheitas extraordinárias. Pode ficar em pé. Feche teus olhos, levante suas mãos. Eu quero te convidar a uma consagração. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim, Senhor, nessa noite. Hoje é um dia de você colocar obediências atrasadas em dias. Senhor, eu vim pagar o boleto. Aquilo que o Senhor está falando comigo, eu não vou mais colocar resistência à tua voz, eu vou fazer. Eu não sei como vai acontecer. Hoje eu não estou com os recursos para isso, mas eu quero me comprometer. E é disso que Deus precisa. Porque Deus, Ele dá semente ao semeador. Você se consagra a ser um semeador e os recursos chegam. Você se consagra a ser alguém que vai participar dos movimentos de Deus e os recursos chegam. Então, em nome de Jesus, vá dizendo sim ao Espírito Santo. Vá dizendo sim ao Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero participar dos teus movimentos. Quem Deus quer honrar e vai enviar você? Está dizendo sim ao Senhor aí. Uau. Deus se move em você. Deus pode se mover em você em níveis maiores. Qual é a nova obra que vai surgir e vai ser através de você? Qual é a nova igreja que vai acontecer? E você vai dizer: ei, pastor, os 3 meses de aluguel aí é meu. Seu
5 minutos. Para quê? Para você honrar alguém aí perto de você. Procura alguém para você orar, para abençoar, para presentear, para encorajar a vida dele. Você tem 5 minutos para honrar a vida de alguém perto de você aí. Procura alguém para abraçar e dizer: ei, eu estou com você. Eu acredito em você. Eu quero encorajar você. Deus se move em você. Deus se move em mim. Deixa Deus se mover. Eu me movo nele. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Deus se move em Mova-se. mim. Eu me Para honrar a fé de alguém. Para encorajar alguém. Deus se move em mim. E eu me movo nele. Deus se move em mim. Eu me movo. Oh, Deus se move em mim. E eu me movo nele. Deus se move em mim. E eu me movo. Ele se move. O teu espírito se move. Ele se move. Tens liberdade, espírito de graça e favor. Tens liberdade. Tens espaço em minha vida. Deus se move em mim. E eu me movo nele. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Deus se move em mim. E eu me movo nele. Deus se move. E eu me movo. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Deus se move em mim. Eu me movo nele. Deus se move, trazendo livramentos. Seu espírito está se movendo, se movendo. Deus se move. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, quanta responsabilidade. Não sei você, mas há um peso de responsabilidade sobre mim, diante daquilo que nós recebemos nessa noite. Que responsabilidade é essa, pastor? Praticarmos o que nós recebemos, queridos, nessa noite. Há uma responsabilidade sobre nós, pormos em prática. Pastor, nós queremos agradecer pela sua vida, pelo homem de Deus que o Senhor é, por exalar a verdade. Há uma tônica sobre a vida do pastor Carlos Júnior, sobre honra, e mesmo sem ele falar, ele exala isso, e a gente é grato, pastor, por isso. Muito obrigado por abençoar não só a nossa igreja, mas o corpo de Cristo, com o dom de Deus sobre a sua vida. Enquanto o Senhor falava, essa percepção saltava no meu coração.
Um homem que vive o que prega, que deixa exalar. Isso é algo tão vivo no Senhor, tão vivo, tão pulsante na sua vida, que isso é exalado como um bom perfume mesmo. Muito obrigado por abençoar essa igreja, e nós temos a responsabilidade de, através daquilo que foi ministrado por Deus através da sua vida, de o fruto ser evidenciado nessa igreja. Irmãos, você sabe, há uma visão sobre a nossa igreja. Nós temos 0,5% da grande João Pessoa para alcançar. Você está associado a isso? Pode aumentar, por favor, para mim. Você está associado a isso? Já foi dito aqui por meio do Espírito sobre pessoas nesse lugar com esse dom da liberalidade, que o Senhor vai depositar milhões na sua mão, e esses milhões vão chegar para um fim. Não é o fim, é para um fim, por causa de um propósito. Fica sensível, o Senhor falou ao seu coração, você que é chamado, convocado pelo Espírito para atuar nesse dom da liberalidade. Não há tempo mais como igreja do Senhor nos últimos dias para nós perdermos tempo. Há uma urgência no coração do Senhor sobre nós. Há um relógio contando, irmãos. Há um posicionamento como igreja que nós precisamos atuar. Mas quem sabe de fato aqui, você sabe, rapaz, eu sou chamado nesse dom. Há uma nota no meu coração para o pastor Carlos Júnior impor as mãos sobre você. Pode ser assim, pastor? Se você sabe que possui esse dom, tem convicção. Eu não estou falando se você acha, pressupõe. Não, se você sabe, eu tenho convicção, pastor. Vem aqui na frente, por favor. De frente para mim, por gentileza. Aleluia. Aleluia, aleluia. O senhor quer falar algo antes? Aleluia. Quanta responsabilidade. Quanta responsabilidade. Amém? Quero a ajuda dos diáconos aí. O pastor Carlos Júnior vai estar impondo as mãos. Agora, como o irmão Reagan dizia, irmão, para que não seja uma mão vazia numa cabeça vazia. Entende? Há uma unção nesse lugar. Há uma unção nesse lugar. Há uma unção a ser transferida sobre a sua vida, irmãos. Quando eu vi aquele homem de Deus, o pastor Kenneth Reagan, naquela ocasião, impondo as mãos, naquela conferência com tanta gente, a gente não pode perder oportunidades. Há um homem de Deus aqui ungido, e nós vamos agarrar, nós não vamos deixar passar. Amém? Você considera isso? Então, feche seus olhos. Eu quero só um instrumental fluindo debaixo do Espírito, nessa mesma atmosfera, e nós vamos impor as mãos, pastor, por favor. Pai, no nome de Jesus, a tua unção, Pai. Você é aquele que faz algo novo. E o Senhor nessa noite está restaurando sonhos, brilho nos olhos, compaixão voltando. Eu creio, Pai, que ao impormos as mãos, habilidades vão retornar. Energia, força para trabalhar. E não só para se dar bem, mas para fazer o bem. Eu oro, Pai, eu creio que haverá liberações de criatividade, estratégias. Que homens aqui serão como um Barnabé, homens e mulheres, que vão usar a sua credibilidade para levantar o ministério de alguém. Vão usar os seus recursos para ativar pessoas como Paulo, como Marcos. Pessoas que o Senhor encheu para poder ativar outros. Eu creio que hoje, Pai, a tua unção vai ser derramada com essa marca. Uma ativação do dom. Aviva o dom que há em ti. Hoje haverá um sopro do Espírito dizendo: eu estou alinhando o teu coração com o teu dom. E você que andou por jornadas distantes da minha voz, hoje eu estou alinhando você de volta a sonhar.
Volte a sonhar em fazer o bem. Tem projetos sociais que foram interrompidos porque você negligenciou. Tem projetos com crianças. Tem pessoas aqui que Deus falou com você para proporcionar um bom fim e cuidar de alguns asilos, algumas obras que iam ter cuidado com velhos. E o Senhor está trazendo de volta aquilo que um dia foi sonho no teu coração. E você vai participar dos movimentos de Deus. Tem crianças sem esperança, abandonadas, mas porque esse dom foi avivado em você, a compaixão e a misericórdia de Deus vai chegar para essas crianças mais uma vez. Volte a sonhar com obras sociais. Tem missionários que foram abandonados, esquecidos e desistiram da sua fé, porque muitos que se comprometeram financeiramente os abandonaram, e o coração deles foram desanimados. Mas hoje o Senhor está avivando o teu coração, dizendo: ei, você vai ser combustível para a obra missionária. Você vai ser combustível para a obra missionária. Com muitos eu vou enviar, mas você vai ser o estilingue que vai mandar eles longe, e vai manter o coração deles avivados, em compaixão, em honra. Pai, obrigado em nome de Jesus pela tua unção avivando eles hoje. Aleluia, 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 aleluia. Pai, em nome de Jesus, vem com a tua mão sobre eles, Pai. Aviva o dom. Aviva o dom. Aviva a compaixão. Aviva a compaixão. Sim, pessoas te decepcionaram, mas você não pode parar, porque eu nunca te decepcionei. Eu coloco colírio nos teus olhos para mais uma vez olhar para mim e dizer: ei, foi eu que te chamei, foi eu que te ungi. Não pare por causa da decepção dos outros. Avance, avance, avance. Eu restauro compaixão e honra no seu coração. Obras de misericórdia estão nascendo hoje de novo. Obras de assistência e de misericórdia estão voltando hoje. Compaixão. Senhor, mas eu não consigo fazer por muitos. Comece sendo fiel no pouco. Senhor, eu não consigo manter um orfanato. Ele vai te usar para manter criança. Depois serão 2, depois serão 10. E passo a passo Ele vai te enviando lá. Volte a sonhar em realizações de pessoas. Oh, você é um realizador de sonhos. Volte a sonhar em ativar chamados. Oh, volte a sonhar. Eu vejo famílias alegres por sua culpa. Tem famílias que vão dizer: glória a Deus que Ele entrou na minha vida. Glória a Deus que o Senhor enviou eles. E você vai restaurar a alegria em famílias que vão se divertir com a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus fala pelas mãos dos generosos. Deus fala pelas mãos dos generosos. Você não precisa de um microfone. Deus vai falar através de suas mãos. Deus fala pelas mãos dos generosos. Ei, você não tem ideia como a sua presença fala para muita gente. Se prepare para ser enviado para lugares em tempos difíceis, e você vai ser o alívio. Você vai ser o alívio para elas. Oh, você vai ser o alívio para elas. Consolo e misericórdia estão voltando através de vocês. Esse dom de contribuição vai operar muito forte pelo dom de misericórdia e compaixão. Dom de misericórdia e compaixão. Aleluia, está tendo um avivamento desse dom hoje aqui. Não é um brilho pelas riquezas, é um brilho pelo que os valores podem fazer com o coração de muitos. Oh, e na sua nobreza haverá perseverança. E não só tem a ver com a sua perseverança, mas muitos vão perseverar, porque Deus vai falar com eles através da sua generosidade. Se prepare para você chegar no momento certo, onde muitos pensaram: rapaz, eu vou desistir, eu não aguento mais do que hoje. E Deus vai dizer: ei, eu coloco você lá, com o recurso necessário, com a palavra necessária,
com a provisão necessária. Aleluia, 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 aleluia. Porque você vai participar dos movimentos da engenharia celestial. Oh, da engenharia de Deus. Alguns vão chamar de coincidência, mas não foi. Foi a providência de Deus através de você. E sabe o que haverá com alguns? Eles vão ter mente criativa para novos negócios. Tem negócio, Deus vai dizer: ei, esse aqui é para você. Esse é bom para o seu alimento. Mas tem negócios que Ele vai te dar, que Deus vai dizer: ei, isso aqui é semente. E o lucro desse negócio vai ser para promover o reino. Aquele é para você. Mas através desse aqui eu vou socorrer pessoas. Eu vou socorrer pessoas. Então se prepare para ter uma mente criativa, para ideias divinas. Porque em você serão benditas muitas famílias da terra. E Ele vai te dar empresas, negócios, ideias novas. Uma será sua, mas tem outra que você vai consagrar ao Rei. Pai, obrigado pelo dom. Aviva o dom de Deus. Aviva o dom. Aviva o dom. Aviva o dom. Para servir ao Reino de Deus. Para servir ao Reino de Deus. E se prepare para ter atos de bondade que vai falar com as pessoas. Você muitas vezes vai pregar sem dizer nada, mas só em se movimentar. Aquela ligação, aquele pix, aquela mensagem, aquele presente. Coisas grandes, mas tem coisas simples. Tem gente que sonha com calçados, tem gente que sonha com roupas. E você vai ser a provisão. Você acha que é só um presente, mas para aquela pessoa é um sinal. Então se prepare para operar sinais de Deus. Sinais de Deus. Seja fiel no pouco. E se prepare para operar em sinais de Deus. Se prepare para operar em sinais de Deus. Ei, é um sinal. E aquilo vai levar a pessoa à próxima fase. E ela vai ver Deus se movendo através de você. Senhor, aviva o dom. Senhor, aviva o dom. 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 Então se prepare. Se prepare para abençoar. Estude mais para abençoar. Invista mais para abençoar. Cresça para abençoar. Deus não tem problema com o seu crescimento. Deus tem problema com a motivação do seu crescimento. Mas hoje você veio aqui conferir o seu coração. E o Espírito Santo está passando um afinador, um diapasão, dizendo: ei, eu alinho o teu coração com o meu nessa noite. Porque não tem a ver só com você, tem a ver com o reino. Então não tenha medo do mais. Não tenha medo do crescimento. Porque não é só com você. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não se contente com pouco, com um tinquinho. Porque a medida de Deus é dizer: ei, o meu cálice transborda. E através de você haverá uma unção para transbordos. E quem estiver perto será abençoado. Vai sobrar para quem anda com você, para os teus sócios e amigos, parentes. Pessoas que desistiram de sonhar. Mas Deus vai dizer: ei, eu faço em você um sonhador. E sabe qual era a marca de José? Não era só porque ele tinha sonhos. É porque quem estava perto de José também começava a sonhar. Então não é só os teus sonhos. Esse dom em você vai começar a trazer de volta sonhos no coração de pessoas que tinham medo de frustração e pararam de sonhar. E disseram: eu vou abandonar, eu desisto disso. Disse: não. O sonho que opera em mim vai abençoar o teu. Aleluia. O sonho que opera em mim vai abençoar o seu. E Deus vai levantar você para honrar a fé de alguns. Tem filhos obedientes que Deus vai dizer: ei, eu quero você para dizer para ele que eu amo. Eu quero você para dizer para ela que eu amo e que eu ouvi as orações deles. E você vai ser a minha resposta. Você vai ser o vos darão. Você vai ser o vos darão. Se prepare para missões no teu bairro, famílias, amigos.
que vão dizer: uau, só Deus sabe como eu queria isso, só Deus sabe como eu pedi isso, e Ele me enviou você. Eles vão até pensar: eu esperava de todo mundo, eu só não sabia que Ele ia usar você, minha amiga, meu amigo. E Deus vai dizer: ei, você vai ser como Pedro para Cornélio, como Ananias para Paulo. Ei, eu vou te confiar a algumas pessoas, e vou te dar as revelações, as palavras, o encorajamento. E sobre a sua vida vai operar o que operava em Barnabé, uma unção para encorajar e para fazer pessoas seguirem adiante. Tem gente que estava pensando em desistir, mas Deus te enviou lá na hora certa, com a unção certa, e dizer: ei, eu conto com você, eu unjo você, eu abençoo você, eu levanto você. Por isso se dispõe a servir com honra, a servir com honra. E fique livre da gratidão dos homens. A ingratidão deles não pode parar, porque sou eu quem encoraja o teu coração. Então eu tiro do teu coração hoje toda a amargura, toda a tristeza que alguém causou, e que o diabo usou isso para parar a minha graça que opera em você. E eu estou restaurando hoje o meu dom da graça, livrando você da frustração dos homens, porque foi eu que te escolhi, eu te chamei, eu derramo em você a minha unção, para dizer para você: persevera, homem de Deus, persevera, mulher de Deus. Não pare por causa das pessoas, não pare por causa da decepção. Aleluia, eu unjo você mais uma vez nisso. Não pare por causa da decepção das pessoas. Eu sou a tua alegria e eu sou a tua força. Eu sou a tua alegria e eu sou a tua força. Eu sou a tua alegria. Aviva o dom de Deus que há em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.